Até de manhã eu falei só um pouquinho mesmo, antes de começar o culto, mas agora à noite eu achei de falar um pouco mais sobre esse assunto, porque me chamou muita atenção. Nós vivemos num mundo onde existem tantas brigas, tantas contendas, as pessoas brigando por poder em todo setor da sociedade. Às vezes até dentro de uma empresa que você trabalha tem gente lá querendo brigar para ter posição melhor para mandar. E os homens, e diante de tudo isso, olhando de um plano maior, um plano dos governos, que esse aqui brigam mesmo, que o poder lá é grande, e às vezes a gente acha que os homens é que dominam, que os homens é quem reina, e às vezes alguns estão ali reinando, mas é pelo tempo, não é eterno o reino dos homens. E nós vivemos uma vida, um tempo, onde as pessoas vivem com muita contenda. Não é de hoje essa contenda pelo poder, mas hoje, com o advento da internet, então todo mundo tem hoje acesso à briga dos outros, porque antigamente os homens brigavam lá entre eles, ficava naquela briga por poder, você não sabia de nada, não é verdade? Eu, por exemplo, eu já sou velho, eu lembro nos anos 80, 90, eu estava em São Paulo, e a gente via, quando se falava de governo, mudança de governo, a gente só pensava numa coisa: espero que esse cara melhore para empregos. A gente pensava nisso, só pensava em trabalhar, lutar e ir para casa. Mas hoje não, hoje você vê tantos assuntos em pauta, tantas brigas, tantas contendas, e tem algumas coisas que realmente a gente fica assustado. Pô, mas se esse negócio for desse jeito, se a coisa for dessa forma, e se a gente não estiver com a visão certa, correta, de repente a gente vai estar só olhando para os homens que reinam, que governam, e algumas coisas que nós não concordamos ou tememos, nós vamos criar um medo e de repente nós vamos tentar lutar com as mesmas armas que eles lutam, que é a arma da crítica, da difamação, da mentira, porque o reino dos homens é disputado com difamação, com narrativas criadas por qualquer coisa. Narrativa já é uma coisa forjada na mentira, né? Que o cara pega um fato e ele dá uma forma que ele faz as pessoas acreditarem naquilo. Por exemplo, os irmãos de José, eles venderam José para o Egito. Para o Egito não, para uma caravana de ismaelitas. E depois os ismaelitas venderam ele lá para o Egito. Eles venderam ele como escravo, mas eles não podiam chegar e falar para o pai deles: nós vendemos teu filho, que aí ele ia ser amaldiçoado, que o pai não ia gostar disso. Aí eles fizeram o quê? Eles disseram: nós temos que construir uma narrativa para fazer com que o nosso pai acredite nisso. Eles não disseram com essas palavras, mas eles pensaram e agiram. Eles fizeram o quê? Mataram o animal, pegaram a vestimenta do José, antes de entregar ele, ficaram com aquela vestimenta, e pegaram aquela vestimenta, eles sujaram com o sangue do animal. Então existia um fato. Qual era o fato verdadeiro? Que as vestes de José estavam molhadas, sujas de sangue. Só que dentro daquele fato, eles criam uma narrativa, eles criam a história deles. E qual que é a narrativa deles? Um animal pegou ele, matou, e nós só encontramos essas vestimentas e tudo suja de sangue, e fazendo o Jacó acreditar que aquele sangue era do José, quando na verdade o sangue era de um animal e o José estava vivo, só que eles tinham vendido ele como escravo. Então as narrativas são isso, e no mundo dos homens tem muito disso. Eles pegam um fato, criam uma história e faz você acreditar, para você ou odiar alguém ou amar a quem lhes interessa. E assim é o mundo dos homens. E
Nós temos que, e para a gente não cair nessa, e de repente a gente está odiando, porque nós não fomos chamados para estar odiando determinados grupos da sociedade, por mais errados que eles estejam, andem. Até o pastor Jaime outro dia falou isso. Nós somos chamados para orar pelas pessoas, nós somos chamados para amar até os nossos inimigos. E é verdade que existem pessoas que são nossos inimigos, que querem o nosso mal, que nos caluniam, mas nós não aprendemos com o nosso mestre a odiá-los e nem a difamá-los, nem agir na mesma moeda. Só que quando nós olhamos e vemos os homens reinando e às vezes o homem mau, aí nós queremos fazer alguma coisa para derrubar, para destruir aquilo. Mas por que agimos assim? Porque não entendemos ou não estamos compreendendo quem verdadeiramente reina. Porque se nós estivermos compreendendo isso, nós vamos ficar seguros naquele que verdadeiramente reina. Aqui no Salmo 96, versículo 10, diz assim: dizei entre as nações, Salmo 96, 10, dizei entre as nações, o Senhor reina. Meu irmão, é isso. Às vezes nós temos que anunciar isso para as pessoas que às vezes estão muito inflamadas, preocupadas, temerosas, porque se aquele governante foi eleito, se aquele homem estiver no poder, reinando, a coisa não vai ser boa. E realmente o homem pode fazer muito estrago se o coração dele for mau, quando ele recebe poder. Mas quem reina verdadeiramente é Deus. E como Deus ele reina, se nós entendermos isso, todo o reino desse mundo está sujeito a ele. Todo o reino desse mundo ou se segura ou é derrubado por ele. Se nós olharmos na história da humanidade, muitos governantes, reinantes cruéis se levantaram. E pelo tempo parecia que ia dominar tudo, mas caiu. Se a gente olhar dentro da história, nós vamos olhar, pelo menos nós temos 3, mas tem muito mais, né, na história toda. Mas vamos citar aqui 3 que são mais, assim, mais novo, sem mexer muito na história. O fascismo na Itália, como Mussolini, que causou uma grande destruição, como todo governo ditador, autoritário. Pessoas ali foram presas, pessoas foram perseguidas. Acabou. Depois veio o Hitler, com outro sistema também, e querendo dominar toda ali a Europa, até invadiu alguns países ali, com o nazismo, e acabou, parecia que não, parecia que ia dominar tudo. E, por fim, lembrando, o comunismo na União Soviética também, que causou muita dor e sofrimento, e também acabou. Então, quer dizer, o que eu quero que você entenda é que todo o reino humano, ele acaba. Só tem um reinante que reina para sempre e tem domínio sobre tudo, Deus. E por que é importante nós entendermos isso? Porque se nós compreendermos isso, se as nações entenderem que o Senhor reina, vão se apegar a Ele, vão buscar a Ele, vão andar na palavra dEle, vão ser guiadas por Ele, e não vão estar temendo aquilo que a Bíblia diz, que nós não devemos temer o que o homem possa nos fazer. Por quê? Porque nós temos um rei que reina sobre nós, que tem governo na nossa vida, que é o próprio Deus. Se nós entendermos isso, nós entendemos que a nossa vida não está na mão de nenhum homem, seja ele que nós achamos que é bom ou um tirano. Não está, a nossa vida, a Bíblia diz, está escondida em Cristo, naquele que verdadeiramente reina.
Mas se nós não entendemos que Deus reina, que Deus tem um domínio sobre tudo, quando se levantar alguém fazendo um bocado de coisa errada, agindo com todo tipo de injustiça, nós vamos achar que aquela pessoa que está com todo o poder, vamos começar a temer, vamos nos levantar, abrir nossa boca para falar o que não devemos, agir como não convém segundo a palavra de Deus. E de repente vamos estar perdidos, cheios de medos, cheios de temor, e de repente tomamos até decisões que não agradam a Deus. Então o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que o nosso Deus reina. E Ele reina sobre todos os reinos da terra. E Ele é aquele que na palavra dele diz que Ele estabelece reinos e Ele também destrói, derruba reinos. Ele tem o poder sobre tudo. Se nós compreendermos isso, nós não vamos usar as mesmas armas que os ímpios usam em relação às confusões que acontecem no mundo. Mas nós vamos estar diante daquele que reina para sempre, daquele que tem domínio sobre todos os reinos, e vamos clamar a Ele quando vermos alguma coisa que está fora do controle. E crendo, Deus vai trazer a solução para isso. Mas isso pode ser também em situações que nós enfrentamos. Às vezes coisas pequenas, eu falei aqui de coisas grandes, mas pode ser também no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Às vezes parece que o inimigo que está reinando, parece que as dificuldades que estão reinando, parece que as lutas que estão reinando, parece que aquilo que nos aflige que está reinando. Mas nessa hora nós temos que lembrar, não, meu Deus reina. E eu vou invocar Ele, porque é Ele que vai agir aqui. É Ele que vai mudar essa situação, porque Ele reina, Ele tem domínio sobre tudo, Ele tem o governo dele, é sobre tudo e sobre todos. Então aquilo que está me afligindo, aquilo que está me amedrontando, aquilo que está me assustando, aquilo que está se levantando contra mim, não tem poder contra o meu Deus que reina e reina para sempre. Então, voltando aqui ao versículo, dizei entre as nações, o Senhor reina. Isso é até bom, irmãos, a gente entender isso para a gente dizer para as pessoas. Às vezes alguém vem com essa, hoje nós vivemos no país muito dividido, né? Porque nessa questão política, e às vezes tem pessoas até assustadas e vêm falando tantas coisas, e nessa hora é a hora da gente anunciar, não esquenta com isso não, vamos orar a Deus, nosso Deus reina. Ele disse, dizei às nações que o Senhor reina. Vamos confiar em Deus, vamos buscar em Deus, vamos clamar a Deus. Não, mas é isso, aquilo, e olha, e a pessoa abre a boca, de repente começa a xingar, começa a falar coisas que não convém, palavras que não tem, ofender, difamar, da boca de um filho de Deus, às vezes começa a sair palavras que não deveriam estar ali, e é essa hora que você diz, não, espera aí, para com isso, vamos orar a Deus. O caminho não é esse, o caminho é a gente orar, o caminho é a gente acreditar que Deus reina, e Deus é Ele que vai mudar qualquer situação, Ele tem poder, Ele não perdeu o controle de nada. Amém, Jesus? Mas às vezes a gente olha e parece que o mal está prevalecendo, que o mal está reinando. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, é natural que o mal se apresente, já que o mundo está prostrado nele. Mas nós temos que entender uma coisa: por mais que o mundo esteja prostrado no maligno, o nosso Deus reina para destruir o maligno, para destruir as obras do maligno. Quem tem o governo no final é um só, é Deus. Amém, Jesus? O diabo pode querer se levantar, pode querer reinar. Homens guiados pelo diabo podem querer reinar, mas quem reina na verdade é Deus. Agora nós temos que compreender isso e passar adiante. Então, dizer entre as nações, o Senhor reina. O mundo também se firmará, para que se não abale. Quando as pessoas ficam com medo, não, porque do jeito que vai, tem até pessoas aí dizendo, não, porque tal ano vai acabar a água do mundo, vai acabar o alimento,
vai acabar isso começa a criar um medo, né? Por causa sei lá, da situação climática, por causa disso, daquilo. Nós temos que saber, o nosso Deus é Ele. E o mundo também, ele não vai se abalar, porque ele tem alguém que o sustenta. Ele tem o próprio Deus. Foi Deus que criou, não foi o homem que criou o mundo. O homem pode causar muitos danos, mas ele não pode destruir o que Deus criou. Ele não pode dar um fim a isso. Então ele diz assim: dizei entre as nações, o Senhor é, o mundo também se firma para que se não abale. Ele julgará os povos com retidão. Então Deus, ele está no comando. O reino é dele. Ele tem o governo. Por exemplo, como eu falei, às vezes nós escutamos isso, pessoas que estudaram e dizem, não, do jeito que vai chegar um momento que não vai ter alimento para a população mundial. Vai haver um momento que isso, meu irmão, presta atenção, todo alimento, ele vem do quê? Da vida. Porque o cara lança uma semente na terra, aquela semente brota e ali nasce vida. Ali tem vida. Um animal, um boi, um gato, ele tem vida. E quem sustenta a vida? São os homens? Não, quem sustenta a vida é Deus. Enquanto Deus existir, haverá vida. Enquanto Deus reinar, haverá vida. E Deus reina. Só se Ele quiser destruir, mas não que alguém, o homem sim, não vamos ser ingênuos, achar que o homem não causa desastre. O homem causa muito dano, mas ele não consegue destruir o que Deus criou. Ele não consegue porque a Bíblia diz que tudo foi feito por Deus e subsiste, quer dizer, existe nele. Então, para o homem destruir tudo, acabar com tudo, acabar com a vida, ele teria que ter poder para acabar com Deus. Ele não tem, Deus tem. Amém, Jesus? Isso aqui é bom nós entendermos para que também nós estejamos seguros em relação à nossa vida a Deus. Porque você vive num mundo em que há pessoas que não gostam de você, há pessoas que não vão querer o teu bem, é natural, mas isso não quer dizer que elas vão conseguir o seu intento, se você estiver olhando para Deus. Vamos aqui ainda tratando desse mesmo assunto, no Salmo 97, o Salmo 97 que diz assim: o Senhor reina, mais uma vez, o Senhor reina. Isso é o que nós temos que entender. Ele reina. Nós não devemos estar temendo ninguém. Mas o fulano é muito poderoso. O fulano, ele pode, ele faz o que ele quer. Por um tempo até acontece isso. Mas quem reina é Deus. Então o Senhor reina. Regozije-se a terra e alegre-se as muitas ilhas. Nuvens e obscuridade estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo e a terra viu e tremeu. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor. Na presença do Senhor de toda a terra. Amém, Jesus? Então Deus reina e o trono dele é firmado em justiça e em juízo, é a base dele. E ele diz mais assim: adiante dele vai um fogo que abrasa, um fogo abrasador. Então aquilo que estiver no caminho de Deus, contrário à vontade de Deus, Deus é um fogo consumidor, ele vai consumir com o poder dele. Então, crendo nesse Deus, crendo nessa palavra, entendendo que Deus é Ele que reina,
nós não temos que andar com medo de nada. Se a gente vê que algo está fora do normal, e tem muita coisa no mundo fora do normal, ao invés de nós pegarmos, levantarmos com as armas dos ímpios, lutar com as mesmas armas deles, nós temos que andar e nos levantar com as armas de Deus, na oração, na palavra, crendo, obedecendo a palavra. Amém, Jesus? Cada dia mesmo vivendo a palavra de Deus. Deus, aquilo que você às vezes identifica e você diz, meu Deus, está tudo errado isso aqui. Mas Deus, o Senhor reina, o Senhor pode, é o Senhor que tem o governo de todas as coisas. O Senhor é o Senhor de toda a terra. Então, olha o que está acontecendo. E vem com o teu poder e age aqui. E uma coisa que me chama a atenção, até eu falei essa mensagenzinha, coloquei um trechinho no Facebook, que ele diz assim, deixa eu pegar aqui o versículo 5: os montes se derretem como cera na presença do Senhor. Você já viu como a cera diante do fogo ela se derrete? Você pega, por exemplo, vamos usar o tempo, pegar uma vela que é de cera. Você acende lá o fogo, quando você vai olhar, pode dizer que a vela ela acaba, ela derrete. Acabou. Então quer dizer, diante de Deus, até os montes podem representar o quê? Aquilo que está na nossa frente, impedindo de nós irmos adiante. Os montes aqui podem representar os problemas que enfrentamos, as lutas, as adversidades, aquilo que às vezes nos mete medo, aquilo que às vezes nós olhamos e achamos que é intransponível, que não tem como eu ir adiante, não tem como eu sair dessa situação. Não, mas espera aí, não tem como, enquanto ela estiver aí, mas diante de Deus isso aqui vai derreter, isso aqui vai acabar, isso aqui não vai mais existir diante de Deus. Por quê? Porque o meu Deus é um fogo que abraça. Eu vou clamar a Ele, eu vou invocar o poder dEle, e Ele vai ligar na minha vida, vai ligar sobre essa situação, e no final eu vou sair daqui vitorioso. Amém, Jesus? E